Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, mas o Face interrompeu a gravação. Vamos começar de novo, né? Não, vamos começar de onde paramos. Vamos retomar o vídeo novamente. Então, eu comecei a dizer, eu terminei falando outra parte do vídeo, a gente vai fazer depois um carregamento só. Dizendo o seguinte: passar por esse trajeto restrito é ter a coragem de romper as amarras internas e externas que nos impedem a conquista da liberdade. Ou seja, o que seriam romper essas amarras, né? É olhar para dentro de nós, ver aquilo que nos cabe, aquilo que não nos cabe, né? E buscar separar isso, né? Nós não precisamos ser escravos dos padrões sociais, daquilo que nos foi imposto, ou daquilo com aquilo nós simplesmente não concordamos. Então nós não podemos ser dependentes, né, de consumismo extremo, né, dos vícios, né, de tudo aquilo que são excessos que nos tornam dependentes deles, para que nós nos sintamos bem, porque nós já somos seres integrais, né? Nós temos em nós todas as potencialidades que nós precisamos, então nós não precisamos dessas dependências. E essa é a coragem que nós precisamos de ter para romper com isso. Depois ele continua: para tanto, devemos recordar-nos de que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, cabendo-nos aprender a interpretá-las em nós e por nós mesmos. Porque quando a gente começa a estudar um pouquinho, né, dos planos, né, o plano físico, o plano mental, o plano espiritual, o plano emocional e por aí vai, a gente vai entendendo que o que é a nossa consciência quando ela nos dói. É porque nós temos em nós, gravado em nós, contido em nós, todas as leis divinas, que são as leis universais, as leis naturais que estão aqui, para nos lembrar que a gente está infringindo. Quando dói é porque a gente está infringindo alguma lei divina, alguma lei natural e universal. Por isso é que chamam-se as dores da alma, porque dói dentro da nossa essência, né? Então, é preciso olhar para dentro dessa essência nossa para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Não é fora, é dentro, né? Daí ele continua dizendo o seguinte: nossa autonomia, tanto física, emocional e mental e espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Porque, claro, conhecendo a nós mesmos, nós conseguimos saber das nossas fraquezas, das nossas forças, né? Conhecer as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. E isso traz o quê? Um domínio sobre nós mesmos, né? É como colocar no trilho algo que estava desgovernado. Ou que, melhor, né? É como colocar um GPS num carro que não sabia para onde ir. Conhecer a nós mesmos, né? É porque esse encontro com nós nos dá o rumo que nós precisamos seguir. Depois ele continua: apertado é o caminho porque exige esforços importantes para que possamos eliminar nossos laços de dependência neurótica que nos condicionam a viver sem usufruir nossa liberdade interior, aceitando ser manipulados pelos juízos e opiniões alheias. A liberdade se inicia no pensamento para posteriormente materializar-se na exterioridade. Então, o que nós precisamos, através dessa reflexão, ir trabalhando isso em nós. Porque aí, meditando, refletindo, ponderando, tudo aquilo que chega até nós, nós vamos poder escolher com mais consciência, entendendo o porquê nós estamos optando por isso e não por aquilo. Conhecer todas as opções, todas as possibilidades, ponderar é muito importante. E aí o ponderar não é o ser 100% racional, não. É uma reflexão lúcida, mas ela não dispensa as emoções. Porque a gente sabe que
a intuição é aquilo que nos toca, né? Ela toca lá no fundo da gente. Então, nós saberemos quais são as melhores escolhas por aquilo que elas nos causam de emoção e de sentimento. Mas se a gente não pondera, né, e vai acolhendo tudo que a sociedade nos traz, aí fica complicado. Fica muito complicado, né? A segunda parte do capítulo da dependência, aí ele já vai falar da dependência sobre as relações humanas. E aí ele começa dizendo o seguinte: a capacidade de amar está presente na alma humana, mas para que floresça, exige maturação da consciência, isto é, aprimoramento dos sentimentos. E aí, no caso aqui, quando ele fala em capacidade de amar, é o amor maior, né? Não é esse sentimento que nós vulgarizamos na humanidade, mas ele está se referindo a um amor maior, por tudo e em todas as situações, em diferentes níveis e graus. Mas é porque sai da superficialidade, quebra todos os véus e consegue ver através, né? E consegue sobreviver através de tudo que nos acontece. Então é a isso que ele se refere. Aí ele continua: são iguais perante Deus o homem e a mulher. Otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. E aí ele se refere nesse trecho, claro, isso há muitos anos atrás, hoje já não existe mais isso, mas pode ser que ainda sim em algumas culturas, né? Sobre o papel que a mulher exercia no lar, né? Quando o homem era apenas o homem era o provedor, né, do lar, material do lar, e a mulher ficava responsável pelo ali, cuidado da família. Então, ele fala exatamente disso. E embora para nós isso seja assim um pouco difícil, né, de assimilar hoje em dia, mas ainda em algumas culturas existe isso, é preciso entender que nem faz tanto tempo assim, né? Se a gente for pensar bem, no século passado, lá no início ainda era assim. Então a gente não tem tanto tempo essa independência, né, feminina, só que essa independência agora ela se abrange a todas as áreas e todos os setores, né? Na verdade, nós temos que entender que todos somos dotados de inteligência e de capacidades. Como nós vamos usar essas potencialidades e desenvolvê-las? Aí entra, primeiro, a nossa vontade, né? E também entram aí as, como é que eu vou dizer, oportunidades. Mas a gente tem que entender também que a oportunidade, muitas das vezes, ela não está clara ou ela não surge, mas nós temos como criá-la. Então isso é muito relativo, não tem como nem entrar nisso aqui. Mas ele trata exatamente disso, da gente perceber que dentro de nós estão os recursos que nós precisamos, né? Então a gente não precisa buscar isso fora, né? E nem depender de convenções ou de padrões para isso. Nós temos essas potencialidades em nós. Depois ele continua dizendo o seguinte: os papéis caíram aqui na hora que o Facebook caiu, meio que perdi aqui onde que eu estava. A capacidade de amar está presente na alma humana, né? Mas para que floresça, exige maturação da consciência. E aí ele explica como a criatura aprende a utilizar o amor através de um processo que está diretamente relacionado com o ambiente em que viveu na infância e com o em que vive hoje, somando-se a tudo isso a capacidade íntima de aprendizagem. Portanto, estamos constantemente aprendendo a amar. É um processo, né? E quanto mais nós vamos passando pela vida, nós vamos passando por situações tão difíceis, né, às vezes, é que a gente entende o quanto é importante isso, né? Esse amar, desprovido dos véus, da materialidade, do apego,
de tudo que nos torna dependentes, que são as coisas terrenas, né? E aí, nesses tempos assim, agora em que nós estamos passando, de tantas famílias perdendo seus entes queridos, de tanta dificuldade em toda a humanidade, é que a gente está voltando o olhar para aquilo que realmente importa. Porque, não sei se vocês se lembram, mas bem no início da pandemia, quando a gente instaurou aqui, né, o estado de isolamento no Brasil, e todo mundo estava muito mais tenso do que estamos agora, que agora parece que está dando uma relaxada, embora não tenha vacina nem nada, mas parece que o susto inicial passou. Foi muito difícil esse início de período, para todo mundo, claro. Mas depois a gente foi percebendo ao longo das conversas, né, das redes sociais, nos telefonemas que passamos a dar para os parentes mais distantes, para saber notícia, para os amigos que a gente não via mais tempo, para saber se estavam bem. E aí a gente foi vendo o quanto isso tem valor para nós. E começamos a perceber esse valor. Então, é disso que ele trata, porque nós colocamos a humanidade, está se ancorando nas coisas que são totalmente transitórias, totalmente perecíveis, totalmente passageiras. E esquecemos de nos ancorar naquilo que é o elevado, que é o maior, né? Que é a busca pela elevação, pela espiritualidade, por aquilo que realmente nos sustenta. Nas piores situações, é a âncora, né, naquilo que nos dá força e não naquilo que é perecível. E nós estamos começando a perceber isso agora. E se não fosse uma pandemia, estaria todo mundo do mesmo jeito ainda. Então tinha que vir porque tinha que vir. São coisas pelas quais nós temos que passar para crescer, né? É o remédio amargo que cura, né? E é pela dor que a gente aprende quando não consegue aprender pelo amor. Infelizmente é assim, né? Aí continuando, ele fala o seguinte: existem aqueles, né, que colocaram o amor dentro de uma estrutura romântica e fazem prevalecer um sentimentalismo exagerado, uma imaginação irreal, desprezando o significado dos sentimentos autênticos. E acreditam que o casamento ou, né, as relações extinguem por completo todas as adversidades e infortúnios existenciais. Então, coloca-se, né, nessa união, e aí ele fala aqui do casamento, mas pode ser qualquer união, um peso muito grande de que aquilo vai resolver todos os problemas da vida. E não é assim, né? Porque qualquer união é feita por duas pessoas. Estão juntas, sim, mas são indivíduos, né? Possuem cada um a sua individualidade. Então é preciso entender que nós não podemos colocar o peso de realizações, expectativas em cima de uma união ou uma relação, porque não é assim que funciona, né? Quem dera a gente soubesse o futuro, mas nós não sabemos. Então o que ele nos alerta é para que possamos viver a vida, né? Com alegria, com amor, vivendo bem as nossas relações, em família, no casamento, no namoro, não importa. Mas que a gente sempre lembre que para a gente estar bem e poder estar bem com o outro, nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. E não colocar as nossas expectativas em cima do outro. Porque nós é que temos que olhar para nós nesse ponto e buscar realizar as nossas expectativas. E aqui quando ele coloca que muitas das vezes essas expectativas irreais, né, estão na solução de todos os problemas, no casamento, numa relação,
porque não é assim que acontece, né? E aí deixa de ser uma relação saudável, né? E passa a ser uma relação que pesa. É disso que ele trata. Depois ele continua dizendo o seguinte: a diferença fundamental entre amor e dependência é observada com clareza nas ações e comportamentos das criaturas. A dependência prende possessivamente uma pessoa a outra, enquanto o amor de fato incentiva a liberdade, a sinceridade e a naturalidade. Os legítimos sentimentos da alma nunca se sujeitam a imposições, mas sim a uma completa espontaneidade de atitudes e de emoções. A liberdade para amar é um direito natural de todos os filhos de Deus, e a dependência gera dores na alma. Então, não está falando aqui, mas quando ele trata do tema da infância, né, do ambiente em que nós crescemos, o que nós percebemos das relações, e aí como nós vamos nos mirar nesses exemplos, né, quando nós crescemos. É importante que se diga aqui também, embora eu não traga nos capítulos, a questão da dependência que é gerada na criança, quando existe ali um excesso, digamos assim, de cuidado, né? Quando a criança é tão cercada de cuidados que ela não consegue por si só criar uma independência, né? Para ter autonomia no crescimento dela, para entender o que seja autonomia, o que seja escolha, para entender e saber discernir o que é uma coisa boa para ela, o que não é. Porque às vezes ela é tão cercada de cuidados que ela cresce sempre dependente daqueles que cuidam dela. E aí nós temos indivíduos completamente inseguros. Então eu acredito, nós já até falamos disso em outro capítulo, mas eu acredito que cabe aqui, porque também é uma forma de gerar dependência em outro ser, né? Através desse excesso de zelo, de cuidado que às vezes não só sufoca, mas priva o outro, mesmo sendo uma criança, de aprender ali a ponderar e a discernir, a fazer escolhas conscientes. Então, em todos os âmbitos é importante que a gente sempre reflita que nós somos seres integrais, temos todas as nossas potencialidades aqui, né? Inseridas em nós, gravadas em nós, que podemos e devemos, claro, viver em sociedade, viver em relacionamentos, mas lembrando que as nossas escolhas, os nossos erros, os nossos acertos, são sempre nossos. Precisamos ponderar sobre isso. Quanto nós estamos olhando para nós mesmos, ao ponto de saber se aquilo que eu optei, se aquilo que eu estou vivendo é o que eu realmente busco, ou simplesmente o que eu aceitei que foi colocado, né, pela sociedade, aí, pelas convenções, não importa. Até mesmo por um comodismo, né? É cômodo estar dentro da zona de conforto, então vamos ficar assim. Então a gente tem que ponderar muito isso, porque toda escolha que nós fazemos, ela vai refletir, vai reverberar lá na frente em outras pessoas. E isso depois vem de encontro a nós de novo. E aí é muito fácil a gente depois colocar a culpa nos outros, né? Dizendo, não foi assim que eu quis, não fui eu que escolhi, mas sim, se a gente pegar e refletir sempre as nossas escolhas, todas elas terão consequências, né? E quando nós escolhemos por nós mesmos, assumindo as nossas atitudes, né, e a responsabilidade daquilo que nós escolhemos e optamos, nós estamos crescendo, né? Deixar na mão do outro a escolha é difícil, porque nos impede de crescer, de assumir essa responsabilidade por nossas escolhas. Então, que a gente possa refletir sobre isso,
Eu não sei ainda como que eu vou carregar esse vídeo lá no YouTube. Parece que vai ser em duas partes, porque o Facebook cortou aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas, de todo jeito, vai estar carregado lá como parte 1 e parte 2, provavelmente. E para o próximo encontro nosso, desse livro, que vai ser o último encontro, né? O último tema, deixa eu ver aqui, é inveja. Tá bom? Acho que ele deixou mais salgado por último, né? E a gente vai, se Deus quiser, essa semana a gente se encontra ainda e finaliza o estudo do livro, tá bom? Obrigada. Peço desculpas por essa quebra no vídeo, que eu realmente não sei o que aconteceu com esse Facebook aqui, mas vai ser carregado integralmente lá no YouTube. E aqui no Face fica o vídeo de baixo como primeira parte e o vídeo de cima como segunda parte, tá bom? Boa noite, fiquem todos com Deus.